sejam bem-vindos ao Graus de Liberdade. Meu nome é Cássio Siqueira e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao tema de alongamento muscular, mais especificamente no controle de comprimento muscular feito pelo sistema nervoso. A maior parte das pessoas entendem o alongamento muscular como o ato de esticar um músculo a ponto dele ultrapassar a fase elástica, chegar na fase plástica e terminar esse estímulo num comprimento maior do que o original. Mais ou menos assim, como se eu pegasse esse tecido e alongasse, esticasse e ele ficasse mais comprido no final do que quando comecei a esticar. Mas na verdade, não é assim que funciona com o alongamento muscular. Muito antes da gente chegar nessa fase plástica do músculo, o sistema nervoso regula o quanto ele vai permitir que esse músculo seja alongado. A ideia não é complicar muito, então nós não vamos entrar muito profundamente em neurofisiologia, mas a gente precisa entender o funcionamento do fuso neuromuscular. O fuso é um receptor responsável por detectar variações do comprimento do músculo. Ele dispara mais quanto mais eu alongo o músculo ou quanto mais rápido eu alongo o músculo. Ou seja, quanto mais eu alongo ou quanto mais rápido eu alongo o músculo, mais esse receptor dispara informações e essa informação chega no sistema nervoso central e daí ele segue dois caminhos básicos. Ou ele fica na própria medula e participa de arcos reflexos, ou essa informação sobe para as áreas superiores, para o encéfalo, onde ele vai participar das áreas de planejamento, de execução e de correção dos movimentos. Essa informação do fuso, quando chega na medula, ela participa do arco reflexo, cuja resposta é a contração do próprio músculo que foi alongado e dos seus sinergistas. Ou seja, quando a gente alonga um músculo, a resposta reflexa a isso é a contração desse próprio músculo, dos seus sinergistas e a inibição dos músculos antagonistas a esse músculo. Dessa forma a gente pode entender qual é a primeira resposta do sistema a um alongamento. A resposta reflexa ao alongamento, sem que haja nenhum processamento, é de não deixar alongar. Quando a gente alonga o músculo, a resposta é que esse músculo não permita esse alongamento. Esse alongamento só vai ser permitido caso esses centros superiores julgam que isso é válido e que isso é seguro. Esse arco reflexo se assemelha àquele porteiro que não deixa ninguém entrar se não tiver ordens superiores. Ele sempre barra todo mundo, a não ser que tenha ordens superiores. O reflexo estiramento vai funcionar de forma parecida. Ele não deixa o músculo alongar, a não ser que ordens superiores permitam que isso aconteça. Isso é bem fácil de perceber em lesões do neurônio motor superior, como nos derrames, como nos acidentes vasculares encefálicos. Quando isso acontece e essa informação superior deixa de chegar na medula, o que acontece é que o arco reflexo barra os alongamentos. Quando a gente tenta alongar um músculo de alguém que teve uma lesão desse tipo, o que acontece é que esse músculo rapidamente contrai e não permite o alongamento. Isso a gente vai ver nas hipertonias elásticas que acontecem nesses pacientes. Nas pessoas com sistema nervoso íntegro, a cada momento o sistema nervoso vai julgar, colhendo informações sobre o próprio corpo, sobre o ambiente e sobre a tarefa a ser executada, ele vai julgar se aquele músculo pode ser alongado e quanto ele pode ser alongado. Esse arco reflexo, ele vai ser modulado por vários fatores. Muitos estudos que usam o reflexo H como ferramenta mostram que esse arco reflexo ele vai ser modulado por diversos fatores, como a posição corporal, como outras tarefas que a pessoa esteja executando no momento, inclusive tarefas cognitivas. O simples ato de fazer um cálculo matemático muda a sensibilidade do arco reflexo. E essa resposta pode ser exacerbada ou inibida. Ou seja, em cada condição, em cada movimento que nós formos fazer, o sistema nervoso vai julgar o quanto que um músculo pode ser alongado. E basicamente a primeira coisa que o sistema olha é para proteção. Caso essa tarefa ponha em risco o aparelho locomotor, o próprio músculo, a articulação ou a segurança do corpo, esse músculo não vai ser alongado. Trazendo para situações mais práticas. No meu doutorado, eu estudei a influência do equilíbrio corporal no teste de terceiro dedo ao solo. Eu peguei pessoas que tinham dificuldade de executar esse teste, de tocar o chão com as mãos mantendo os joelhos estendidos. E o que eu fiz foi oferecer um suporte de equilíbrio a essa pessoa. Com uma ferramenta simples, eu dei um suporte de equilíbrio a essas pessoas e elas melhoraram 73% no alcance do teste. Pessoas que estavam a 24 centímetros do solo conseguiram tocar o solo e ainda ultrapassar um pouquinho. Essa pessoa em específico, ela aumentou 26 centímetros no teste dela. Ela estava a 24 centímetros do solo e conseguiu ultrapassar 2 centímetros. Não dá para imaginar que essa pessoa tenha, numa única manobra, aliás, com o uso de uma única ferramenta que não envolveu treino de alongamento, que ela tenha ganhado 26 centímetros de comprimento de músculo. Isso é inviável. O que aconteceu foi que o sistema nervoso estava protegendo essa pessoa de uma queda,
Quando eu minimizei o risco de queda, o sistema liberou esse músculo para se alongar. Deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente executa o teste de terceiro dedo ao solo, cerca de 60% do peso corporal é inclinado à frente. E isso gera uma demanda muito grande de equilíbrio. Há um risco de queda à frente. E o sistema vai ter que dar um jeito de se ajustar a isso. Normalmente, nas pessoas que têm dificuldade de executar o teste, o sistema dessa pessoa interpreta que essa inclinação à frente é um risco. E o que ele faz em resposta a isso é aumentar o ângulo do tornozelo e jogar peso para trás e aumentar o tônus da musculatura que está sendo alongada para impedir que essa pessoa chegue numa posição de risco. Quando eu ofereço um suporte contra a queda à frente, o sistema percebe que isso é seguro e libera essa musculatura para ser alongada, a ponto dessa pessoa ter conseguido 26 centímetros de alongamento, de amplitude de movimento a mais, só de eu ter oferecido um suporte de equilíbrio a ela. Se você se lembrar do vídeo anterior, eu ofereci um outro desafio, uma outra tarefa. Era simplesmente morder antes e durante a execução do teste de terceiro dedo ao solo. E provavelmente o que aconteceu foi que você alcançou mais longe. Se você estava longe do seu pé, você provavelmente chegou mais perto ou até talvez tenha tocado o seu pé. O que acontece nessa situação? Sem ter oferecido nenhum tipo de estímulo ao tecido viscoelástico, sem ter alongado o seu músculo, o que o sistema nervoso percebeu foi que, através da mordida, muito provavelmente houve uma estabilização da cabeça e uma regulação do tônus da musculatura postural. Com isso, o sistema nervoso entendeu que estava mais seguro fazer esse alcance e liberou o seu músculo a se alongar mais. Caso, por outro lado, o sistema nervoso interprete que haja um aumento no risco, o que ele vai fazer é inibir o alongamento muscular. E eu vou dar um outro exemplo que eu estudei no meu doutorado, que é o teste de terceiro dedo ao solo quando a pessoa está em declive, ou seja, quando ela faz o teste na descida. Nessa situação, inclinar o corpo à frente potencializa ainda mais o risco de queda. E a resposta do sistema nervoso foi inibir ainda mais o alongamento muscular. Então, isso mostra que quando a situação é vantajosa, quando a situação é favorável, o sistema nervoso libera a amplitude muscular. Quando a situação é de risco, ele restringe a amplitude muscular. A conclusão disso tudo é que normalmente há bastante reserva de comprimento do tecido viscoelástico. O músculo tem muito mais amplitude do que ele mostra pra gente. Acontece que o sistema nervoso, em determinadas circunstâncias, vai restringir esse alongamento. Caso a gente consiga minimizar os riscos, ele permite mais amplitude. E por esse motivo, nem sempre alongar o músculo é vantajoso. Muitas vezes o resultado vai ser ruim, porque a gente briga contra o sistema nervoso quer que esse músculo permaneça restrito e a gente fica brigando querendo alongar. Sempre que a nossa ação é uma briga contra o sistema nervoso, essa resposta é ruim e isso pode ser danoso. Porém, se nós soubermos conversar, falar a língua do sistema nervoso e entendemos por que ele está querendo restrição de amplitude de movimento naquele caso, talvez nós consigamos utilizar alguma conduta que supra essa demanda do sistema e aí ele permita que esse alongamento aconteça. E é por isso que normalmente o alongamento passivo ele tem muito pouco resultado, enquanto alongamentos do tipo contração-relaxamento ou contração-relaxamento, contração do antagonista tem resultados melhores. E algumas vezes você pode perceber que sem nenhuma ação sobre o alongamento, uma simples estabilização central gera um aumento da flexibilidade, porque o sistema nervoso percebe segurança e permite que esse músculo se alongue mais. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhe nossos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e até a próxima.